Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo veio e disse: Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. Não tenha medo, Maria. Deus decidiu abençoar você. Você ficará grávida e terá um filho, e você o chamará Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono do rei Davi. Ele reinará para sempre sobre Israel. Seu reino jamais terá fim. Mas como eu posso ter um filho? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino nascido será santo, e ele será chamado Filho de Deus. Olá pessoal, beleza? Bom gente, isso que você acabou de ver é a versão bíblica sobre a gravidez virginal de Maria e sobre o nascimento de Jesus. Essa versão todos nós conhecemos. Todas as pessoas que leem a Bíblia conhecem essa versão. Só que na internet tem circulado aí uma segunda versão da gravidez de Maria, que não é bem essa que está na Bíblia. Ela é muito citada por críticos, principalmente pelos ateus militantes. Vamos conhecer essa outra versão. Bom, gente, a gente sabe que o cético ele não acredita no sobrenatural e, portanto, ele não vai aceitar essa versão bíblica sobre a gravidez virginal de Maria. Ele prefere acreditar em explicações assim, digamos, mais naturais. Segundo essa versão defendida pelos críticos, Maria não teria engravidado pelo poder de Deus coisa nenhuma. Ela teria, na verdade, sido estuprada por um soldado romano. Tudo teria acontecido quando Maria resolveu sair da casa dela e ir até a casa de sua prima, Isabel, e não teria levado ali consigo ninguém, ela foi sozinha. E naquela época, a gente sabe que os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Então era muito comum soldados romanos perambulando ali entre os judeus. E no meio do caminho, um soldado romano, de nome Pantera ou Pandira, teria abordado Maria e estuprado a mesma. E ela teria engravidado desse soldado. Portanto, segundo essa versão que circula pela internet, defendida pelos ateus, Jesus não seria filho de Deus. Ele seria, na verdade, filho bastardo desse soldado romano chamado Pandira. E o nome real de Jesus seria Yeshua ben Pandira. E ainda, segundo essa versão, a fuga de Maria para o Egito teria se dado não por causa de Herodes, mas para impedir que Maria fosse apedrejada pelos judeus. Mas de onde os críticos estão tirando toda essa história? De onde eles tiraram essa nova versão da gravidez de Maria? Será que eles possuem alguma fonte? Vamos saber agora. Na verdade, existem vários autores de vários livros falando sobre esse suposto estupro de Maria. A gente sabe que criar polêmica com religião realmente vem de muitos livros, realmente vem de muitos documentários, não é? Mas os três mais citados são Paul Verhoeven. Não sei se eu pronunciei certo, se não pronunciei, paciência, né? Esse cara é um cineasta, tá? Ele dirigiu filmes famosos como Robocop, Instinto Selvagem. O segundo é Mitra Enos, um escritor. E o terceiro é James Tabor, um professor de estudos religiosos. Esses três caras são os mais citados como fonte. Bom, mas de onde esses três autores tiraram toda essa informação a respeito desse suposto estupro de Maria? Quais são as fontes deles? Porque não é só escrever livros e pronto, né? O autor de um livro ele precisa também de suas fontes. E essa história aí de que Maria foi estuprada já é bem antiga, mais antiga inclusive que os livros desses autores. Inclusive Adolf Hitler, quem diria, acreditava nessa versão de que Maria sofreu um estupro. Portanto, essa história deve ser bem mais antiga, né?
E esses autores, eles dizem que passaram estudando por muitos anos livros apócrifos. Para quem não sabe o que é um livro apócrifo, é um livro de autoria duvidosa, um livro com suspeita de falsificação, e portanto eles não foram incluídos ali no conjunto de livros bíblicos. E além disso, eles também dizem que se basearam no Talmud. Para quem não sabe o que é o Talmud, é a principal obra de comentários da lei judaica. Mas será que o Talmud realmente comprova essa versão dos críticos? Eu acho que não. Que tal a gente dar uma analisada? O Talmud realmente fala de um personagem chamado Yeshu ben Pandira. Esse personagem existe realmente no Talmud. Só que quando você lê o que essa obra diz a respeito desse personagem, você logo nota que esse personagem não poderia ter nada a ver com o Jesus da Bíblia, por vários motivos. Vamos ver alguns. Bom, o primeiro motivo é que esse personagem citado pelo Talmud, o Yeshu ben Pandira, ele nasceu cerca de 1 século antes de Jesus. Claro que não são a mesma pessoa. Esse Yeshu ben Pandira também não era um judeu de nascimento, e Jesus era um judeu legítimo. E o Talmud também nos dá a entender que esse Yeshu ben Pandira, ele tinha certa influência no governo romano, coisa que Jesus não tinha. Ele também teve 5 discípulos, ao contrário de Jesus, que teve 12 apóstolos. Seus discípulos se chamavam Matai, Necai, Netzer, Buni e Todá. Só um desses discípulos, claro, tem um nome parecido com um dos discípulos de Jesus, que é o Matai, que é uma forma aramaica do nome Mateus. Esse Yeshu ben Pandira foi preso no ano 3680, acusado de praticar e ensinar magia negra e feitiçaria, coisa que nunca aconteceu com Jesus. Foi apedrejado e o seu corpo foi pendurado no madeiro por 3 dias para servir de exemplo aos judeus. Depois disso, seus discípulos acabaram roubando o corpo dele e enterraram o corpo no leito de um riacho. Olha só que interessante, o Yeshu ben Pandira, ele foi condenado pelos judeus. Ele realmente recebeu a pena de morte. Isso porque na época do Yeshu ben Pandira, os judeus podiam condenar alguém à morte de acordo com sua lei. Só que na época de Jesus, os judeus estavam debaixo da autoridade de Roma, e isso não era mais permitido. Tanto é que Jesus foi condenado pelos romanos, ele não pôde ser condenado diretamente pelos judeus. E isso é mais uma prova de que o Yeshu ben Pandira não é o mesmo Yeshua, Jesus, da Bíblia. O que na verdade os críticos estão fazendo é misturar as duas histórias de 2 personagens que não têm nada a ver um com o outro. E portanto eu prefiro ficar com a versão bíblica de que Jesus teve um nascimento virginal, cumprindo a profecia bíblica do Antigo Testamento, e portanto Yeshua HaMashiach. Shalom.